Tá vendo o seguinte, o pessoal, tem muita gente me pedindo para poder reagir ao Castanhari no Flow falando de antimatéria. Eu vou ver o que é isso, e daí depois disso eu vi que as pessoas querem que eu reaja a coach quântico. Então me coloquem aqui, me mandem aqui no meu Twitter um vídeo bom de coach quântico para eu poder reagir depois desse do Castanhari, e aí depois disso a gente vai bater um papinho mais com perguntas e tal, só para poder encerrar a live, para a gente não ficar mais do que 2 horas e pouquinho aqui, que já fica muito longo, tá bom? Então vamos lá, então vou pegar o Castanhari aqui. Pegar o Castanhari não, né? Apesar de ser meu amigo, não faz meu estilo. Só que o que eles perceberam é que isso não acontece. A velocidade é a mesma fora nos edges da galáxia, nas extremidades da galáxia. E aí eles acreditam que pela atividade, pelas contas que eles fazem, isso não deveria acontecer. Deveria perder um pouco de velocidade. Aí eles falam que, não sei se é energia, eu acredito que seja energia escura, que tá dando energia para essa parada. Eles não de energia escura que a gente não sabe. Eles não sabem o que é, mas eles sabem que tem algo ali que tá fazendo aquilo se movimentar naquela velocidade. Me falaram aqui que é no 22 segundos que eles estão falando sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Discutindo. Antimatéria é algo que dá pra gente observar do jeito que a gente, com a tecnologia que a gente tem hoje? Eu sei lá, mano. Imagina se existe não dá. A gente observa porque a gente sabe que existe. Né? O que a gente sabe que existe? Antimatéria. Existe antimatéria? Eu acho que existe. Eu posso estar falando merda. Não sei se a gente tem essa certeza toda, não. Porque é o que a gente chama, o que seria antimatéria? Tipo um buraco negro, antimatéria, porque ele engole matéria? Não. Antimatéria é uma matéria que quando choca com a matéria, ela se anula. Então, a gente tem os neutrinos, né? Os neutrinos, eles... Acho que existe antimatéria sim. Não, então, mas isso não é antimatéria. Ele ainda tem uma massa, mas é quase insignificante. Eles chamam de, não sei. Por exemplo, nisso que você citou, tem os Já vou fazer os comentários aqui. Tem bastante coisa errada aqui. Eu já vou falar sobre isso. Neutrinos, que eles conseguem captar os neutrinos porque normalmente eles são o primeiro tipo de molécula, se não me engano, que sai fora de uma estrela quando ela entra em supernova. E aí eles passam pela Terra, a gente sabe que quando vem uma onda de neutrinos é porque teve alguma explosão de supernova, e a gente consegue captar essa porra num tanque com sei lá o que a galera juntou no cosmos, mostra isso, que eles usam esse tanque gigantesco, cheio de bola, para capturar os neutrinos, mas é porque ele é muito difícil, ele não se choca com nada, ele atravessa quilômetros de rocha sólida, de matéria sólida. Ele não é uma matéria que interage com quase nada. E a gente descobriu como aprisiona o cara. Mas se a gente tem como detectar, é porque ainda tem. A gente conseguiu como detectar elas. Ele passa direto. Ele passa por isso, mas a gente, passou. Entendi. Ele aciona ali. Como é que alguém viajou que existia a porra do neutrino? Ele fez, talvez ele tenha feito esse tanque tentando buscar outra coisa e achou os neutrinos. Como a maioria das coisas na ciência, né? Então, calma aí que tem bastante coisa errada aqui, e é um tema interessante de se falar, que se vocês gostarem, eu até posso fazer um vídeo no canal sobre isso. O Castanha aqui cometeu alguns erros meio estranhos. Até vou falar com ele depois, ligo para ele e explico direito para ele esse negócio. Mas a matéria é dividida em alguns tipos de partículas. Então, de maneira simples, você pode imaginar que você tem partículas que são leptons, que são partículas... Em primeiro lugar, vamos dar um passo antes. Você tem partículas que são tipos partículas de matéria, que a gente chama de férmions. Você tem partículas que são transmissoras de forças, que são os bósons. Então, você tem o fóton, é um bóson, o gluon é um bóson. Esses transmitem forças, e os férmions, o que a gente chama de matéria mesmo. Então, quarks, elétrons, todos esses caras são férmions. Tem uma característica específica sobre como eles funcionam, sobre qual que é a questão da estatística que você faz de comutação deles, mas isso não vem ao caso aqui. Se você for olhar todas elas, essas partículas, elas têm algumas coisas que as identificam. Elas têm alguns números que identificam essas partículas. A gente chama essas características de números quânticos. Então, você tem diversos números que dão as características dessa partícula. Carga é uma delas, e você tem outras coisas que são mais complexas, a estranheza e tal. De novo, sendo bastante por cima aqui. A gente percebeu que todas as partículas, elas têm uma versão onde ela tem aquela estrutura
com determinados números quânticos, e existe uma partícula de mesma massa, com as mesmas características, mas com todos os números quânticos revertidos. Então, vamos pegar o elétron. Existe uma partícula, que é o elétron, que ela tem uma carga que a gente definiu como negativa, e ela tem um número que é menos e, não importa, que é o tamanho da carga, e a gente descobriu posteriormente que existe uma carga que tem uma outra partícula que tem exatamente a mesma massa do elétron, mas ela tem uma carga positiva. E a gente chama essa partícula de pósitron. Ela é a antipartícula do elétron. Da mesma maneira, quando você tem os quarks, você tem todos os quarks que se tem o quark top-down e você tem o anti-top, o anti-down, todos esses caras estão lá. E daí, quando você tem partículas mais complexas, tipo o próton, o próton é composto pelos quarks, o top-down, e você tem o antiquark, que é o antipróton, por exemplo, que é composto pelo quark antitop e antidown, por exemplo. E daí você consegue... Todas as partículas você tem a partícula positiva e você tem a partícula de matéria e você tem a partícula de antimatéria. Sempre existem as duas. O fótons, por exemplo, que é uma partícula que transmissora de luz, ela tem a característica que o fóton é a própria antipartícula dela. Então, o fóton ele é a sua própria antipartícula. Isso é uma característica que vai, mas ele também tem uma antipartícula que é ele próprio. E aí vem a questão bastante interessante. A gente sabe que você consegue criar do nada. Então, se você for no vácuo, isso é uma questão muito importante. Tinha um professor da faculdade que ele falava: o vácuo não é nada. Nada é uma coisa, o vácuo é outra. O vácuo, a ausência total. Se você for tirar tudo, o vácuo tem muita coisa acontecendo. Existe um borbulhar quântico que está ocorrendo no vácuo, que a todo instante, em todo local, você tem uma partícula e uma antipartícula de todos os tipos sendo criado, eles se criam e automaticamente se destroem e deixam de existir. Isso ocorre o tempo todo. Isso está ocorrendo em todo lugar do vácuo, isso está ocorrendo o tempo todo. Então o vácuo tem muita atividade, muita estrutura sendo feita ali. Então, toda vez que você cria matéria, você vai criar um fóton, vai criar uma partícula e uma antipartícula. Matéria e antimatéria ao mesmo tempo. A gente chama de matéria, basicamente, aquilo que está no nosso dia a dia, aquilo que a gente vê. E essa é uma questão muito interessante, porque todas as leis da física dizem que a quantidade de matéria que a gente vê deveria ser a mesma quantidade de antimatéria. Então, quando a matéria surgiu no início do Big Bang, a gente deveria ter a mesma quantidade de matéria e antimatéria, as duas deveriam se aniquilar, voltar a ser luz e acabou. Não deveria ter nada. Mas o fato que sobrou mais matéria do que antimatéria significa que existe uma assimetria entre elas. Então, basicamente, você criou mais. Quando o universo surgiu, por algum motivo, ele tinha uma tonelada de matéria, uma tonelada de antimatéria, mas tinha um pouquinho mais de matéria do que antimatéria, e daí as duas se aniquilaram, e tudo isso que a gente vê é o que sobrou dessa aniquilação das duas. É basicamente isso. Então, antimatéria existe. A gente mexe com antimatéria, todos os lugares aqui está tendo antimatéria sendo criada o tempo todo junto com matéria. Em aceleradores de partículas, a gente trabalha com antimatéria o tempo todo. A gente já construiu átomos de antimatéria. A gente já construiu o antihidrogênio, que é que em vez de ser um próton no núcleo é um antipróton, em vez de circular sem um elétron, é um pósitron circulando. O problema de construir antimatéria, como assim, átomos, é que átomos são eletricamente neutros. Então, quando você cria a antimatéria, você usa os campos elétricos para poder controlar e impedir que ela se choque com a matéria para poder ser aniquilada, mas quando você faz o antiátomo, ele passa a ser neutro, então ele não é mais controlável. Então é muito mais difícil você fazer isso. Então, assim, resumindo muito a história, muito. Existe antimatéria, a gente mede, a gente sabe que está ali, isso é feito todos os dias em laboratórios, é uma coisa que acontece o tempo todo, em todo lugar, sem problema nenhum. Agora eu quero falar sobre o neutrino, que ele também teve um errinho ali. Na verdade, um errinho não, mas um errão. Mas eu já vou falar. Antes disso, eu quero só agradecer ao Fernando Farias, que me mandou aqui um superchat de 5 conto, falando que já fiz um vídeo sobre raios. Não fiz um vídeo sobre raios. E será que um dia vão conseguir aproveitar a energia gerada para um raio corrida uma tempestade? Não fiz um vídeo sobre isso. Não é minha área de especialidade, eu vou falar, mas eu posso pensar.
como é que a gente vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Agora sobre os neutrinos. Como eu falei, você tem diversos tipos de partículas. Uma partícula em especial é o neutrino, que ele é uma partícula que a gente descobriu em reações nucleares, que ela tem a característica de ser uma partícula, o pessoal chamava ela de partícula fantasma, porque ela é tão rápida, esquece o que eu falei, ela é tão fantasmagórica, ela quase não interage com a matéria, que basicamente você está saindo neutrinos o tempo todo do Sol e eles não interagem, eles passam pela gente o tempo todo e não acontece nada. Os neutrinos foram descobertos, foram propostos teoricamente. Então, quando a gente fez a conta de como é que seria a reação, como que seria o efeito de uma reação nuclear, a gente percebeu que faltava um pouco de energia, e isso tinha que ser carregado por uma partícula neutra de massa muito baixa, e então o neutrino foi proposto teoricamente. A princípio, o neutrino tinha massa zero. Se considerava que o neutrino tinha massa zero, mas nos anos 90 a gente conseguiu medir que o neutrino tinha uma massa. Detalhe, onde eu posso fazer um vídeo sobre isso, ou trazer alguns amigos que trabalham com neutrinos para poder falar, que é bem legal. Mas o importante é que a gente já conseguia, a gente sabia que eles eram muito pouco interativos, muito pouco, e que com isso você, por ter essa interação muito baixa, mas ia ser muito difícil de detectar. Então eles fizeram tanques gigantes para detecção, que são basicamente, tem alguns no Japão, que são tanques absurdos, com água extremamente pura, e essa água, quando o neutrino, nas raras vezes que da nuvem de neutrinos que está passando pela gente com mais do que mols, milhares de mols por dia passando por essa piscina de água, apesar de eles interagirem um pouco, um ou dois vão acabar interagindo. Então a gente consegue detectar isso. Então aquele negócio que foi feito no Japão já foi feito para poder detectar o neutrino. Eles utilizaram uma mina abandonada, mas já foi feito para detectar o neutrino, que a gente já tinha uma previsão teórica sobre ele. Entendeu? Basicamente isso. Você então tem essa explicação que os neutrinos eles veem. Para que servem os neutrinos? Para que servem os prótons? Para que servem os elétrons? Eles são constituintes da matéria. Eles são partículas que existem no universo e elas têm essa característica e a gente estuda para poder entender elas. Então a gente sabe que são partículas extremamente leves, muito mais leves que elétrons, e que se movimentam quase na velocidade da luz. Elas têm uma características interessantes. Eu vou fazer um vídeo só sobre neutrinos aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar vendo aqui para poder ver o que termina. Pode ter acontecido por acaso. Os caras, eles têm várias teorias matemáticas, elas fazem previsões, e aí eles testam com experimentos. Eles falam, às vezes eles fazem as contas e falam, bem, se tá faltando um cara aqui para fazer essa conta ter sentido, para fechar isso. E é o caso da matéria escura, né? E energia escura. Basicamente eles. Então, nesse caso, ele, no final das contas, apesar de ele não ter entendido sobre o neutrino e sobre a antimatéria, normal, o Felipe não é físico. No final ele acertou a explicação do que é feito. Então é isso aqui um pouco sobre o que vai ser.